Boa noite, meninas. Então sejam bem-vindas. Qual o milagre para manter a forma? Então, Exato. Qual o milagre para manter um corpo magro? Qual é o milagre? Qual é o milagre para não voltar a engordar, né? A gente fala aqui muito sobre como emagrecer sem voltar a engordar. Então, hoje vamos focar aqui um pouco no fator sem voltar a engordar e te mostrar técnicas, estratégias, o que tu pode fazer no teu estilo de vida, no teu dia a dia, nos teus hábitos, para assim que tu conseguir emagrecer aquele peso que tu deseja, não voltar mais a engordar, ok? Coisa que talvez tenha acontecido muito até hoje em todas as dietas que tu fez. Então, isso, não é? Porque eu sei, às vezes é difícil nós pensarmos, eu quero saber, é como emagrecer, quero lá saber se eu vou voltar a engordar ou não. Mas vocês já pararam para pensar quantas dietas, quantas vezes é que emagreceste e depois voltaste a engordar, emagreceste e voltaste a engordar, não é? As mulheres falam muito, o efeito ioiô, como é que eu acabo com o efeito ioiô? Estou sempre engorda, emagrece. Então, bora pensar, então, como não voltar a engordar, porque emagrecer, tu já conseguiste várias vezes, então tu já fizeste várias dietas e quase todas elas funcionaram, por pouco tempo, mas funcionaram, ou seja, tu conseguiste emagrecer, mas tu voltaste a engordar. Então, será que não chegou o momento de pensar como é que eu não vou voltar a engordar? O que é que eu estou a fazer que me leva a voltar a engordar, a perder aquele resultado que eu consegui? Não é? Porque às vezes nós não paramos para refletir um pouquinho, não é? Estamos sempre ansiosa, quero emagrecer, tá, mas eu já emagreci várias vezes e eu voltei a engordar, o que é que acontece? E às vezes eu até acho que vocês podem acreditar que isso é um segundo passo, né? Primeiro eu vou emagrecer, depois eu vejo, né? Depois eu vejo o que eu faço. E esse é um erro, ok? Esse acho que é um primeiro erro que as mulheres cometem, porque elas não se perguntam sobre o depois, né? O que vai ser de mim depois que eu emagrecer, ou até mesmo, e se eu não conseguir manter isso aqui por muito tempo na minha vida, o que eu faço? Como é que eu posso fazer com que isso se torne permanente, esse resultado se torne permanente na minha vida? Então, essa é a primeira pergunta que a gente se deve fazer quando a gente for buscar qualquer coisa para alcançar um resultado, porque senão não faz sentido, né? Simplesmente não faz sentido eu emagrecer 5 quilos, 10 quilos, sendo que depois de 1 mês, 2 meses, eu vou voltar a engordar aqueles 5 quilos, 10 quilos, ou ainda mais, como acontece na maioria das vezes. Frustra esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não são coisas separadas, por assim dizer, tá? Não é diferente aquilo que tu vai fazer para emagrecer, necessariamente, daquilo que tu vai fazer para não voltar a engordar. Talvez o que será diferente é aquilo que tu vai fazer logo de cara, né? Porque a dieta, ela não é eficaz, eu diria, ela não é eficiente para te ajudar a emagrecer sem voltar a engordar. Porque a premissa da dieta, quando a gente pensa em dieta, e não é uma específica, tá? É a palavra mesmo, a conotação da palavra. Quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em algo que vai ter um fim, algo que é temporário na minha vida. Eu vou fazer aqui uma estratégia. Até a gente recebeu essa pergunta, esse comentário no formulário do desafio, né? Eu gostaria de saber se eu consigo, em 2 semanas, emagrecer 5 quilos. Então, normalmente, as mulheres pensam dessa forma. Até perguntam, não é? Quanto tempo é que eu vou levar para emagrecer X quilos. E não é errado esse pensamento, ok? O errado é o que talvez tu está querendo com esse pensamento, que é, eu vou fazer algo que depois eu paro, né? E quando tu para, é meio óbvio o que acontece depois. Não sei se tu já parou para pensar sobre isso, mas imagina que eu engordei 20 quilos, né? Alguma coisa me levou a engordar 20 quilos. Não foi do dia para a noite, não foi um fim de semana, não foi uma janta, não foi um almoço que me fez engordar 20 quilos. Foi uma série de hábitos que eu tive que me fizeram chegar naquele lugar. Agora eu faço algo diferente para emagrecer. Só que depois eu paro e volto a fazer aquilo que eu fazia
que me levou a engordar 20 quilos. Qual é o resultado que tu acha que vai acontecer na tua vida? Tu vai voltar a engordar. Então, aqui está o primeiro erro das mulheres, tá? Elas fazem algo e elas param de fazer É aquilo que nem e depois elas voltam a fazer exatamente aquilo que faziam fez com antes, que elas engordassem. fazia como que tu Exatamente. tivesse o resultado antigo. Então tu vais voltar a ter o quê? O resultado antigo. Agora, É que nem a gente ir trabalhar, ganhar o salário para não voltar mais. depois não ir mais trabalhar. Eu ganhei o primeiro salário, né? E agora não volto mais. Nossa, fiquei feliz da vida, fui lá, comprei o que eu queria, não sei, resolvi alguma coisa que estava me incomodando, só que depois simplesmente eu não vou mais trabalhar, né? E eu espero que o salário venha ainda, porque eu fico braba, não entendo por quê. É basicamente isso, meninas. Ou a Exato. gente faz muitas vezes analogia também, ou dá o exemplo do casamento. É igual, não é? O caso com o meu marido, eu conquistei-o até casar, que isso também acontece muito, não é? Conquistei-o até casar, fazer-lhe as vontades, a fazer ali umas comidinhas boas. Eu arranjava-me toda. Agora casamos, ó, nem uma comidinha. Não quero mais saber. Eu visto qualquer coisa, que nem um farrapo em casa. Me descuida, né? Meu marido não quer saber de mim. Do nada. É verdade. Do nada, não é? Do nada eu emagreci. Do nada ele não me nota mais, né? Então, não é do nada. É justamente isso, né? São duas boas analogias. Agora, muitas vezes até as mulheres pensam, e talvez tu pense que não, o que me fez parar de fazer aquilo que eu fazia é porque eu não via resultados, né? E muitas vezes é, tá? De fato, a gente obter resultado com aquilo que a gente está fazendo é necessário para que a gente continue motivado. Isso é uma questão dopaminérgica no nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, a nossa ação, a ação no cérebro, o comportamento de agir, de tomar qualquer ação, qualquer comportamento, tá? Depende de um neurotransmissor específico, tá? Que é a dopamina. A dopamina liberada no nosso cérebro motiva a gente para emitir qualquer ação. E também continuar fazendo aquilo que a gente começou a fazer, uma dieta, alimentando do jeito que a gente estava se alimentando, indo fazer exercício físico, mantendo os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Quando essa dopamina baixa, a gente tende a se sentir desmotivado, até mesmo triste, tá? E um dos mediadores disso é a gente ver progresso, né? Se a gente vir progresso naquilo que a gente está fazendo, a gente vai tender mais facilmente a manter os hábitos. Agora, se tu parar para pensar, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Talvez tenha existido alguma vez que tu até estava tendo resultados. Não, eu comecei a dieta e eu emagreci lá 2, 3 quilos, 5 quilos. Tava tudo mil maravilhas. Só que simplesmente eu não consegui manter. Alguma coisa aconteceu, eu desisti, eu cansei, eu me estressei, né? E se tu parar para analisar, vamos tentar ver a causa disso. Nem sempre é a falta de resultados que faz com que a gente desista. Às vezes é um descontrole emocional, é uma perda que tu teve, um término, é um estresse. Às vezes simplesmente é uma exceção que tu abriu e depois outra e tu não conseguiu mais parar de abrir exceção. Às vezes simplesmente pode ser uma coisa que tu até nem entende de onde que veio, eu simplesmente parei, eu não consegui manter aquilo. Então, aí que está, gente, nem sempre a nossa falta de resultado é o que leva a gente a desistir de uma dieta, a desistir de um estilo de vida saudável. E esse é o motivo da aula de hoje, da live de hoje aqui, tá? É te ensinar a manter os resultados depois que tu já construiu eles. Então, não vamos aqui focar simplesmente em coisas que vão te levar a emagrecer o básico, vamos te ensinar aqui agora como manter aquilo que tu construiu. Né? E já falando do primeiro, dos primeiros passos. Que não são coisas, é isso que tu vai entender, não são coisas separadas. É isso mesmo, não são coisas separadas. Então, é importante que tu reflitas um pouquinho sobre, ok, então o que é que me leva a perder essa consistência? O que é que me levou? É bem comum, nós recebemos mensagens de meninas desse lado que, eu perdi 20 quilos, mas eu voltei a engordar 25. Então, o que aconteceu? É verdade. Não, como o Henrique disse, não foi necessariamente a falta de resultado, porque tu tiveste um grande resultado.
Então, às vezes, nós temos que aprofundar um pouco, e sim, aprofundar o motivo e pensar também como é que eu mantenho esse resultado e não volto a engordar. Tá? Porque o que mais se fala aí é como é que eu emagreço, como é que eu emagreço, como é que eu emagreço. Mas todos os dias há uma dieta nova e vocês conseguem emagrecer. Mas e depois? Exato. Toda a gente te ensina a lidar, a emagrecer, não é? Emagrecer rápido, mas e depois a lidar com esses altos e baixos que às vezes te fazem desistir. Tá? Então a gente quer começar por essa reflexão, então reflete. Né? Alguma de vocês aí emagreceu e voltou a engordar? O que é que te fez perder essa consistência? Inclusive, comenta, tá? Comentem aí, não é? Se vocês lembram, até agora essa pergunta é boa, porque daí a gente parte daqui, ok? Comentem ou tentem lembrar, né, o que levou vocês a desistir da dieta que vocês fizeram, ou não, se não foi uma dieta, enfim, aquilo que vocês começaram a fazer para emagrecer e simplesmente pararam. Pararam no meio do caminho, pararam depois de ter um grande resultado. Se vocês lembram, comentem. O que te levou a desistir? E se ainda não aconteceu, que tu nem conseguiste chegar aí, nem conseguiste chegar a ter resultado, continua aí. Tá? Que a gente já vai falar, então, o primeiro passo. O que também te levou a desistir, no caso, né? Então, comenta aí, foi a falta de resultado? O que é que te levou nem a contar, não é? Nós temos uma aluna... Foi um descontrole emocional? Que ela falou, a minha dieta, ou quando eu tentava fazer uma dieta, nem 24 horas durava, então nem dava tempo da gente ter resultado. Mas a Célia disse, falta de resultados. Falta de resultados, então, sim, a gente até estava a conversar aqui antes de entrar e a gente estava a refletir, sim, falta de resultado, não é? O que mais leva as mulheres a desistir, não é? Elas pensam, tá, mas eu estou-me a esforçar aqui, até emagreci, mas nem foi muito, eu vou parar. Mas muitas vezes nós vemos que vocês perdem muito peso e ainda assim param. Exato. Ainda assim não conseguem manter a consistência, então não é só a falta de resultado. E até mesmo, se a gente parar para pensar aqui sobre a falta de resultados, vou até anotar aqui, falta de resultados, muitas vezes é uma expectativa errada que a gente tinha, né? Porque a gente percebe isso com as alunas na comunidade Sempre Magra, que é o programa que a gente tem, onde a gente acompanha as nossas alunas para elas emagrecerem com saúde sem voltar a engordar. E dentro da comunidade, a gente tem um programa de emagrecimento, né? Tem muito mais coisas do que isso, mas uma das coisas que tem é um programa de emagrecimento completo. E esse programa de emagrecimento ele tem duração em média de 1 mês, tá? Onde a gente acompanha bem de perto as nossas alunas e tudo mais. Elas mudam alimentação, rotina, sono, melhoram todo esse tipo de coisa. E algumas, dentro desse primeiro mês, emagrecem 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos, outras emagrecem 6, 5, 4, 3, enfim, tá? Varia, muda muito de aluna para aluna. Isso quer dizer que uma teve um resultado pior do que outra? Não necessariamente. E aí que a gente tem que cuidar também com a nossa expectativa, porque muitas vezes a tua expectativa é que estava errada, tá? Porque tu emagreceu aquilo naquele tempo, mas multiplica aquele tempo por 12, por exemplo, que tu teria o resultado em 1 ano. E muitas vezes a gente para cedo demais, né? Algumas vezes não. Algumas vezes a gente fica empurrando com a barriga, né? A gente fica tentando manter algo que é muito difícil para nós, e aí a gente acaba se estressando tanto que quando a gente para, a gente volta a engordar muito, muito, muito mais do que emagreceu. Só que não é o que acontece muitas vezes, né? O que acontece na comunidade também é que a expectativa é baixa às vezes, né? Ainda hoje estava a ver as comemorações das alunas e o meu objetivo era perder 3 quilos, já vou nos 7. Então, também acontece isso na comunidade. Agora, eu quero ver o comentário de vocês aqui no Instagram. Não, as do Instagram estão envergonhadas. Exato. Aqui no Face e no YouTube estão comentando. Sim, então a gente perguntou então, o que é que te levava a perder, a parar, a perder a consistência. Falaram sobre a falta de resultados, fome emocional. Sandra, fome emocional. Eu tive 100 quilos, perdi... Olhem só o que eu estava a falar há pouco. Perdi até aos 55 quilos. E agora já vou com mais 10. Então ela perdeu muito peso. Né? Metade do peso, quase, né? Estava ali com os 100. Metade, né? Passou para os 55. Agora já está com 10 quilos a mais. E se ela não
Que bom que estás aqui. Que eu ia dizer, e que bom que tu Estás aqui Exatamente. isso não vai acontecer, tu não vais voltar para os 100 quilos, tá? A gente está aqui para te ajudar. Então, olhem só, fome emocional. Ela falou que foi o motivo. Depois aqui Ana Sofia, terminei uma relação e apesar de não ter peso para perder, não consegui manter uma alimentação equilibrada. Então aí às vezes pode ser o início de um ganho de peso. Exato. Não é? E acabei por engordar alguns quilos, foi o que ela escreveu. E é por aí que começa, tá? A gente não começa engordando, a gente começa mudando os nossos comportamentos. Inclusive, tem um estudo que fizeram de transplante de microbiota, tá? O que é microbiota? Microbiota são as bactérias do nosso intestino, a nossa flora intestinal, talvez vocês conheçam por esse nome, tá? É uma população de bactérias que vivem no nosso intestino e estômago, no nossa parede digestiva toda, que elas são responsáveis pela absorção e digestão dos nossos alimentos, mas também por boa parte do nosso controle emocional, ok? E ela liga o intestino ao cérebro através do eixo intestino-cérebro. É uma ligação fisiológica mesmo, ok? Tanto que o nosso intestino tem mais ou menos 100 milhões de neurônios também, ok? Todo o nosso corpo, basicamente, se comunica entre si, é uma unidade. E a gente já sabe, através dos estudos, que a microbiota de uma pessoa obesa, ela é diferente da microbiota de uma pessoa saudável. A microbiota de uma pessoa depressiva, ela é diferente da microbiota de uma pessoa saudável. Isto quer dizer que os grupos de bactérias de uma pessoa obesa são diferentes. A pessoa obesa tem bactérias de pessoa obesa. A pessoa saudável tem bactérias de pessoa saudável. É possível a gente alterar a população das bactérias do nosso intestino através da nossa alimentação e dos nossos hábitos e de alguma suplementação também, ok? Por isso que não adianta. Mas deixa eu concluir. Nós sermos magras não, exato. E continuarmos ali com as bactérias de curtinha, não é? Como às vezes fala para as nossas alunas. Na verdade, se tu é magra e tu tem bactéria de pessoa obesa, tu vai ficar obesa, ok? Ou tu vai ficar doente. Das duas, peso, uma. Nem precisamos ficar obesos, não é? Mas com excesso de peso, ali com uma celulite. Sim, a menos que tu mude o teu comportamento antes. Uma falsa magra, não é? Magra, mas tem ali uma celulite, mas deixa eu concluir aqui, tá? E eles fizeram esse transplante, porque é possível, através das nossas fezes, tá? Sai ali, as bactérias ficam ali nas nossas fezes também, e é possível tirar aquelas bactérias e transplantar em outra pessoa. Fizeram isso com animais também, ok? Antes de fazer com o ser humano. E o que é que eles perceberam? Eles transplantaram as bactérias de uma pessoa obesa em uma pessoa saudável. E o que que aconteceu? A pessoa saudável ficou obesa? Não. Não ficou de cara. Ela começou a mudar os seus comportamentos. Começou a comer muito, ficar ansiosa, sedentária, desmotivada, cansada. Ela mudou os seus comportamentos e, com o tempo, ela se tornou obesa. Então, olha só, uma mudança de microbiota, não mudaram nada a mais. A mesma pessoa, só transplantaram a microbiota. A pessoa fez isso sozinha depois. Por quê? Porque o nosso intestino influencia grande parte do nosso comportamento. Exatamente. Então, primeiro passo, por onde é que nós começamos? Não só para ter resultado, mas para manter e não voltar a engordar. Nós temos de trazer saúde para o nosso corpo. Então, o corpo, ele tem que se sentir seguro. Tá? Muitas vezes está muito difícil desse lado de emagrecer, está muito, eu até consigo emagrecer, Sara, mas olha, este corpo é teimoso, não é? Às vezes vocês falam, a barriga é teimosa, a barriga não sai daqui, esta gordura é teimosa. Não, vocês estão a ser teimosas, vocês não estão a levar saúde para o vosso corpo. E o corpo, às vezes, ele não emagrece de jeito nenhum porque ele está assim, ó, estressado, ele não se sente seguro e ele não larga essa gordura de jeito nenhum. Vou dar um exemplo, tá? Vai ficar bem claro para vocês como que isso acontece. Um dos principais fatores para a gente ter saúde física e fisiológica, tá? Quando a gente diz saúde do corpo, a gente diz um corpo funcionando na sua plena potência. O
que isso quer dizer? Tu se sentir descansada quando tu acorda, se sentir bem, acordar com energia, tá? Afinal, amanhã é a parte do dia que o nosso corpo mais deveria ter energia. Tu se sentir disposta e motivada ao longo do teu dia também para viver a tua vida, tu dormir bem, dormir com qualidade, ter disposição para fazer uma atividade física, um exercício físico, tu basicamente se sentir leve ao longo do teu dia, não se sentir inchada, tu estar magra e saudável, tá? E não estar obesa ou com excesso de gordura, tu funcionar bem cognitivamente, conseguir ter foco, conseguir ter performance, conseguir se destacar, seja onde tu trabalha, tudo isso é o nosso corpo funcionando na sua plena potência, Isso, né? energia, Ele sem ter inchaço, sem saúde, bem-estar, uma boa tá? gestão. Bem-estar diário é o maior sinônimo de saúde e felicidade que a gente pode ter. Bem-estar diário, ok? Agora, quando o teu corpo está sistemicamente inflamado, e isso é um corpo não saudável, é um corpo que está inflamado, Sobrecarregado. ok? Até porque, se a gente analisar todas as doenças mentais que existem, tem uma influência da inflamação devido ao estresse. E se a gente busca todas as doenças físicas que existem do corpo, né, metabólicas, cancro, tem uma influência da inflamação do nosso corpo. Ou seja, o que é um corpo que não está saudável? É um corpo que está inflamado. O corpo está inflamado, é o corpo. Quando o nosso corpo tem inflamação sistêmica, que pode ser devido ao estresse ou devido à má alimentação, devido ao teu estilo de vida, os teus hábitos, uma das coisas que acontece é uma disfunção metabólica, tá? E o que é uma disfunção metabólica? É basicamente o teu metabolismo funcionando de forma ineficiente, de forma errada. Quando a gente come qualquer comida, comida de verdade no caso, né? Fruta, verdura, legume, carne, peixe, qualquer coisa que a gente come que seja comida mesmo, um alimento saudável, o nosso corpo vai digerir e absorver aquilo, transformar, metabolizar aquilo e produzir energia através daquilo que a gente consumiu, ok? Nossa mitocôndria lá, o motor da nossa célula, vai transformar aquilo em energia, vai depositar essa energia ali nos nossos depósitos. E se for glicose, deposita a glicose nas suas reservas, na massa muscular e tudo mais. Quando a gente está com o metabolismo disfuncional, esse não é o processo, tá? Só para vocês entenderem, existe um processo certo. Quando o metabolismo está disfuncional, existe essa disfunção metabólica, a gente come e aquela comida, por mais saudável que seja, não é metabolizada do mesmo jeito. Assim como todas as Aquela outras. comida, ela é reservada como gordura e principalmente gordura abdominal, tá? Gordura visceral. Por quê? Porque o nosso corpo, quando ele está inflamado sistemicamente, ele está estressado. É um estresse crônico. Todo dia ele está fisiologicamente estressado. Então ele emite um comando que agora a gente não vai queimar gordura. Por quê? Porque a gente está aqui ameaçado, tá existindo. O corpo é como se o corpo tivesse com medo, tá? E quando o corpo está com medo, ele não solta nada, gente. Ele não solta essa gordura. Por quê? Porque ele meio que entende assim, ó. A gente está passando por um período menos bom. Imagina um castelo que está sendo atacado. O que o castelo faz? Ele fecha as portas e estoca o máximo de coisa, suprimento que ele consegue do lado de dentro. Por quê? Porque ele não sabe quanto tempo vai durar aquela guerra. Pode durar uma semana, duas, um mês ou até mesmo um ano. E se demorar um ano? A gente não pode morrer de fome aqui dentro. O povo não pode morrer de fome aqui dentro. O nosso corpo faz a mesma coisa, ele dá o mesmo comando. Se a gente está em guerra aqui fora, estoca tudo que tu conseguir aqui dentro, tá? E tem mulheres vivendo nessa guerra há 30, 40 anos. E é por isso que vocês ficam com 20, 30, 40 quilos a mais. Até mesmo 5, 10 ou 15, tá? Não é só grandes quantidades de gordura. Por quê? Porque o corpo basicamente está num estresse, está estressado. E isso é um sinônimo de falta de saúde. Quando a gente diz o corpo precisa estar mais saudável para não voltar a engordar, é disso que a gente está dizendo. A gente precisa tirar essas ameaças, porque senão o teu castelo vai estar sempre em guerra e ele vai estar sempre fechado, estocando o máximo que ele conseguir. E aí o teu corpo vai estar cada vez pior. E aí a tua qualidade de vida segue na mesma direção.
Então ele não precisa só de se sentir seguro para eliminar, como ele precisa de energia para eliminar essa gordura. Então nós precisamos de parar ali esse acúmulo de gordura, assim como precisamos que ele faça o quê? Que ele queime gordura. E o Henrique estava a falar do metabolismo, e o metabolismo não é muitas vezes associado só à queima de gordura, ou mesmo só, tu falaste que é digestão, mas o metabolismo é tudo. É tudo. Então todas as nossas células, todos os processos que as nossas células vão fazer. Hormonais, então o nosso corpo não está aqui só para digerir comida. E nós hoje vemos essa grande resistência das pessoas emagrecerem e uma grande facilidade em engordar porque o corpo está em stress. O corpo não tem saúde. Então ainda hoje estava a estudar e estava a estudar um pouco sobre vitaminas. E existe um grande mito em cima das vitaminas ainda, não é? Uma grande... mas será que é mesmo preciso vitaminas ou suplementação de vitaminas? O corpo não dá conta de tudo? Não basta ter uma alimentação saudável que o corpo dá conta de tudo? O que acontece é que nós evoluímos, nós ainda não evoluímos tanto como os nossos hábitos mudaram. Então os nossos hábitos mudaram muito para a forma como o nosso corpo evoluiu, porque nós, enquanto espécies, não mudamos assim tanto, não é? Enquanto evolução, o nosso próprio metabolismo, não é? Ainda continua a funcionar como funcionava há uns valentes anos atrás. Então, por isso é que nós vemos que as pessoas ainda engordam com facilidade, porque engordar é um processo de segurança, não é? É algo que o nosso corpo fazia, um modo de sobrevivência, não é? Que estava ali adaptado àquele tempo de vamos engordar porque vai haver escassez, porque vai haver pouca comida. Então, se o nosso corpo tivesse evoluído e mudado tanto como os nossos hábitos mudaram, as pessoas não tinham tanta facilidade em engordar, não é? Mas o que acontece é que os nossos hábitos mudaram muito. Como tu falas da... Incompatibilidade evolutiva, Isso. não me diz. Então, nós hoje temos o quê? Muito stress. Os nossos hábitos mudaram completamente, a nossa forma de comer mudou completamente. Então, naquele alimento, antigamente, tu tinha vitaminas, mas agora nesse produto processado aí, tu não tens vitaminas. Então, até mesmo o alimento mudou, né? Então, Fruta é diferente. Então tu não tens, não é? Não tens só esse déficit de vitaminas já e que tu precisas de mais para combater. Né? As pessoas já estão com um déficit de vitaminas e elas ainda precisam de mais para lidar com esse stress que se vê hoje. Imagina, a gente se tornou mais sedentário, passou a se alimentar pior e sofre mais sobrecarga de estresse, o alimento piorou, só que o nosso organismo permanece o mesmo do que era 200, 300 anos atrás, 400, 500, enfim, não mudou tanto. Então, nosso corpo mudou, nosso estilo de vida sim. O nosso corpo não mudou, nosso estilo de vida sim. E é por isso que hoje a gente vive essa incompatibilidade evolutiva. Os nossos hábitos não condizem com o nosso organismo. Né? A gente funciona de uma forma diferente do que a sociedade se tornou. E aí a gente tem, se vocês repararem, vamos dar uma caminhada na rua, agora não porque está tarde, né? Mas amanhã faz esse experimento e repara quantas pessoas estão com excesso de peso na Porque rua. ninguém está a focar onde? Toda a gente está a focar no emagrecimento, vocês concordam? Mas o foco está no emagrecimento, não é? Tá onde eu vá, não é? Né? O foco está aí. Sim, mas o foco não está nem na saúde, nem nessa segurança que nós estamos a falar de tu dares para o teu corpo se sentir seguro e com energia para eliminar todo esse peso. Então, nós temos que trazer nutriente, comida, sim. Não vamos começar com suplemento, tá? Eu dei esse exemplo das vitaminas, mas não é suplementar essas vitaminas que tu vais conseguir. Não. Primeiro começa com, como falaram aqui, uma reeducação alimentar. Trazer comida, de verdade, porque as pessoas, as mulheres, já não sabem comer. Não estão a comer comida. As pessoas não estão a ser educadas nutricionalmente. Elas estão a ser educadas e às vezes nem educadas, não é? Forçadas, mas também não é forçadas porque as pessoas também querem, não é? Mas não são forçadas, não. Ninguém faz uma dieta, não é? Com uma dieta. E ninguém lhes ensina, tens de comer assim, tens que melhorar os teus hábitos. Só claro, nós não vivemos lá, não... As coisas mudaram, não é? Hoje estamos aqui com estas luzes até tarde, se a gente quiser. Hoje há pessoas que trabalham a noite toda, antes não era assim. Hoje temos uma facilidade a alimentos, isto e aquilo, então vamos equilibrar. A verdade é que a gente até tem estudos mostrando isso, né? Até pouco tempo atrás, pouco tempo, não é nem muito, né?
se acreditava que a relação de engordar era simplesmente calórica, né? Era a quantidade que a gente comia versus a quantidade que a gente gastava. E é por isso que vocês vão encontrar esse método, esse modelo na maior parte das dietas, porque é uma ciência que já está um pouco defasada. Os estudos mais recentes mostram que a obesidade ou o excesso de peso, e não. Gente, quando eu falo obesidade, eu não estou me referindo apenas à obesidade, tá? Excesso de peso como um todo, porque se tu tem 5 quilos a mais do que tu se sente bem, não, 5 quilos a mais do que tu se sente bem, e esses 5 quilos forem de gordura, tu já tem mais risco de saúde, tua expectativa de vida já é menor, então já é um problema para tua vida, já é um problema, tá? Então a gente fala aqui de excesso de peso. Hoje a gente percebe, os estudos já mostram que o excesso de peso, ele é multifatorial. Os estudos se referem muito à obesidade, porque obesidade é uma doença já. Tá? A obesidade, assim como o diabetes, ela é uma doença metabólica. Então, por isso que os estudos trabalham em cima de doenças, mas a obesidade vem de um excesso de peso. Então, quanto antes a gente conseguir mudar, quanto antes a gente parar esse vazamento aqui, menor vai ser o estrago no futuro, né? Mais rápido a gente consegue reverter. Por isso que hoje a gente já sabe que o excesso de peso, o excesso de gordura, ele não é mais só uma relação calórica, de quanto a gente come para quanto a gente gasta. É muito uma relação de estilo de vida, está pulverizado os motivos. Como, por exemplo, é o sono, é o teu ciclo circadiano, é os horários que tu come, é o quão estressado o teu corpo está, é o quão estressado tu está emocionalmente falando, é como está a tua ansiedade, é como que está a tua alimentação, mas não só a questão calórica, a qualidade nutricional daquilo que tu come. Sim, porque tu podes cortar as calorias, não é? Podes lá ter, né? Então, se é uma restrição calórica, vamos só cortar as calorias. Exato, é se tu faz atividade física ou não. Ou seja, vê que não está apenas num único ponto. Se estivesse num único ponto, seria muito fácil resolver. E é por isso que hoje tu busca uma dieta e tu não consegue emagrecer. Por quê? Porque a maior parte delas, infelizmente, eu digo infelizmente, tá? Só trata da questão calórica. Quantas vezes já te perguntaram, como é que está o teu estresse? Como é que está a qualidade daquilo que tu come? Tu está conseguindo manter? Como é que está a tua energia? Como é que está o teu sono? Como é que tu se sente? Mesmo emocionalmente, está passando por um período mais difícil na tua vida ou não? Porque isso vai ser um fator muito importante para se tu vai conseguir manter ou não alguma coisa, entende? Por isso que a gente precisa olhar para todos esses pontos. Eu acho que um dos maiores motivos hoje de vocês não conseguirem manter a consistência no emagrecimento pode não estar num lugar só. Pode estar em qualquer um desses pontos ou em todos ao mesmo tempo. Mas a gente precisa começar por algum lado, né? E sem dúvida, esse primeiro passo é trazer segurança, uma saúde, até uma energia para o teu corpo. Como é que tu vais acabar com essa fome louca, com esse stress, com essa ansiedade que às vezes vem porque vocês estão desequilibradas, estão desnutridas, estão com fome mesmo? Comida. Ter refeições mais completas. Não é? Às vezes esse stress vocês extrapolam lá no trabalho ou com o marido em casa porque vocês estão com fome, porque estão com uma restrição absurda, o teu corpo está inflamado, tu estás a dormir mal, tu estás lá com as tuas hormonas desequilibradas, uma ansiedade, uma depressão, então... Mas primeiro nós temos de trazer uma segurança para o nosso corpo. Mas é que porque até o primeiro passo para resolver isso é a gente estar mais saudável. Né? Porque como é que a gente vai saber? Sim, como é que tu vais até resolver, não é? Até um caso de um stress, ou às vezes nós não conseguimos melhorar o nosso stress, vocês até tentam, até fazem terapia, não é? Ou o stress, ou o sono, mas não conseguem ver melhoras nessa terapia, por quê? Porque o corpo não está saudável, falta nutriente. Exato. Quantas vezes a mulher não consegue seguir uma terapia até o fim, ou ter resultado, porque a base alimentar não está boa. Então, o stress mental começa também no stress físico. Então, primeiro nós temos que tratar o stress físico, o stress do teu corpo. O teu corpo está em stress, está desnutrido, falta nutriente, falta comida boa. Então, nós temos que trazer mais comida boa, refeições completas. E completas não é comer um caminhão de comida, é ter lá
a combinação certa de alimentos, equilibrar os níveis de insulina, porque esse desequilíbrio, não é, nos nossos níveis de insulina, uma produção muito alta de insulina, glicemia, não é? Picos de glicemia, trazem essas quebras e esse stress para o teu dia, e nós só vamos começar a tratar isso com a alimentação, começar a comer melhor. Depois tu equilibras isso, tu começas a ter menos aquela fome louca. Aí tu vais começar a ficar menos estressada. Porque se tu tentares resolver esse stress sem esse ponto, não vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil, sem sombra de dúvidas. É porque tu até pode resolver um problema emocional, só que estresse não é só emocional. Boa parte do nosso estresse é fisiológico, isso, né? físico. Quando a gente fica estressado, por que eu tô falando de estresse, tá? Porque a gente pode colocar aqui dentro da saúde do corpo o manejo do estresse, porque esse é um ponto extremamente importante para a gente não voltar a Que é o engordar. estresse inflama. Se tu viver estressado, não é só porque o estresse inflama, é porque o estresse estressa. É porque o estresse estressa. Por isso que é importante a gente ter manejo de estresse. Quando a gente está estressado, o nosso cérebro, ele desativa áreas de autocontrole emocional, autocontrole comportamental. Porque quando tu tá bem, repara o teu comportamento quando tu está bem. Dormiu bem, acordou com energia. Gente, nesse dia, pelo menos boa parte desse dia, tu não é descontrolada, tu vai bem pro teu trabalho, tu tá focada, tu tá motivada, tu trabalha bem, tu faz tudo bem e tu não fica querendo comer demais. Tu tá legal, sabe? Tu come, tu se sente saciada, tem a ver, né, com hormonas, leptina e grelina e tudo mais, tá tudo funcionando bem ali. Agora, quando tu está estressada há 3 dias, tu dormiu mal, faz 3, 4 dias que tu tá dormindo mal, que tu tá comendo mal, tu não consegue treinar, assim, sabe? A tua rotina tá uma bagunça. Nesse momento, o teu cérebro, né, quando ele está estressado, ele desativa áreas de autocontrole comportamental e emocional. Então, basicamente, tu fica sendo controlada pelas tuas emoções. E quando isso acontece, o cérebro, ao desativar as áreas de raciocínio, ele hiperativa uma área dos nossos hábitos e vícios. Está ali no meio do nosso cérebro. Hiperativa. O que isso quer dizer? Que em estresse, nós não somos nós. Nós somos os nossos vícios. Nós somos os nossos hábitos mais enraizados. Isso porque hábito e vício para o cérebro é a mesma coisa, ok? Eu posso ser viciado ou habituado a treinar, a meditar, a ler, a ter uma performance no trabalho ou trabalhar demais, ou eu posso ser habituado a comer, a ficar sedentário, jogado no sofá, bebendo álcool e dormindo tarde, jogando videogame, vendo filme, série, qualquer outra coisa, tá? Para o nosso cérebro, tudo é hábito. E é por isso que a gente tem que cuidar, porque manejo de estresse é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Queira a gente emagrecer, queira a gente ter mais saúde, ou queira a gente trabalhar melhor e ter mais resultado no nosso trabalho. Manejo de estresse é uma das coisas mais importantes. E é por isso que a gente está pontuando estresse aqui junto com o fator saúde. Porque se tu tiver mais saúde, mas tu descuidar do teu estresse, tu vai perder a saúde que tu construiu. Se tu só focar no estresse e descuidar da tua saúde, tu também vai em algum momento descontrolar o estresse. Então nem é por nada que a gente trabalha as duas coisas aqui, tá? Então para as meninas novas, que tem chegado muita menina nova, não é? Não é por nada que a gente uniu as coisas, tá? E fala das duas coisas, porque às vezes pode não ficar tão óbvio. Né, exato, não é óbvio porque pouca gente ensina isso para vocês, né? E só que se tu parares para fazer esse exercício, não é? Quando eu fico estressada, eu como mais. Não é óbvio que uma coisa interfere a outra? É um mecanismo compensatório que tu vai buscar. E até a gente não, a ciência diz que é bem importante quando a gente está com ansiedade ou muito estressada, a gente ter o nosso kit ansiedade, sabe? Que é o quê? Por mais se por acaso a gente for comer por compensação, que seja algo saudável, sabe? E não ter em casa muita coisa daquilo que pode te prejudicar nesse momento. Porque esse momento, vez ou outra, ele vai acontecer. Mas é muito diferente tu comer uma maçã para um croissant, sabe? Para o nosso corpo, a qualidade nutricional não tem nada a ver. Um pote de sorvete.
Ou até comer, sei lá, um chocolate de 70%. Na semana passada eu estava assim um pouquinho em baixo. E eu assim, uma vez de tarde, que eu até estava ali a abrir os armários, eu até disse, Henrique, ainda bem que a gente não tem nada de mais em casa, não é? Porque nem dá vontade de comer, porque não há nada de diferente, que a gente quer alguma coisa diferente, e às vezes queremos alguma coisa diferente porque estamos estressadas. Exato. Não é porque temos fome, não é? Porque quando a gente anda ali a abrir os armários, a procurar muita coisa, a gente não é fome. Não é? Porque se fosse fome, a gente comia Não, brócolis. fome Tá? tem. Exatamente, exatamente. Fome não tem direção, né? Não, tem que ser o chocolate, senão não tá legal. Isso não é fome, isso nunca é fome, né? Isso é fome emocional. Tu tá tentando compensar alguma coisa aí. Pode ser um tédio, pode ser um estresse, pode ser uma ansiedade, pode algum fator emocional que te tirou do eixo. E é por isso que é importante a gente ter os nossos kit de sobrevivência nesse momento, porque vai que tu come. Não, e é que nem eu falo para as alunas, deu fome, até se comer, vai lá e monta uma refeição completa, Exato. uma A boa dose melhor de coisa que tu proteína, pode fazer. fibra, gordura boa para tu ficar saciada. Exato. Porque às vezes, Sara, mas eu resisti. Não, apetece um doce. Vai lá, faz um doce, mas antes disso, se é fome, garante uma refeição completa. Exatamente. Tá? Cuida com o tipo de doce que vamos comer. Não é? Por isso, gente, que o primeiro passo é a gente fisiologicamente estar saudável. Muitos, eu acredito nisso, tá? Porque os estudos mostram muito claramente que porque as pessoas não percebem, é algo que a gente não percebe. A gente não percebe muitas vezes que o nosso corpo não está saudável. Porque às vezes tu até tá legalzinho aí, tu teve uma boa noite de sono e parece que tu está bem. Estamos assim há muito tempo, às vezes, não é? Às vezes tu tá tanto tempo se sentindo mal que tu nem percebe que tu está se sentindo mal. E o nome disso é desamparo aprendido. Tem um nome disso na ciência, na neurociência, tá? Desamparo aprendido. A gente passou tanto tempo sofrendo que a gente habituou ao sofrimento que quando a solução está na nossa frente, a gente não vê. De tanto que a gente está acostumado a sofrer. Tá? E foi feito um teste com cães para descobrir isso. Foi um estudo assim que fez os cães sofrerem e tudo mais. Hoje isso aí jamais seria feito, obviamente, porque tem órgãos regulatórios, ok? Mas naquela época eles fizeram e eles chegaram à conclusão de que sim, a gente se acostuma ao sofrimento, a ponto de a gente ver a solução na nossa frente e não querer ela, sabe? Porque a gente está tão acomodado aqui que o sofrimento se tornou normal para nós. E isso acontece tanto com o excesso de peso. Excesso de peso, problema no relacionamento, muito comum, gente, muito comum. Fez que para aí uma semana, eu fiquei ali 2 dias que eu fiquei muito inchada, tá? Como eu até disse para o Henrique, eu nunca fiquei assim. Eu não sei se algum dia eu fiquei assim, tá? Talvez eu tenha ficado. Há uns anos atrás eu já tive, assim, alterações no intestino, meu intestino não era muito saudável. Então talvez eu já tenha estado assim. Mas para mim, isso não é uma realidade. Geralmente eu fico leve. Minha barriga está lisa, eu sinto-me leve. Houve ali 2 dias em que eu fiquei muito inchada. Tá? A minha barriga parecia que ia explodir e eu nem estava a comer. E eu disse ao Henrique, não estava-me sempre a queixar, mas não aguento, mas que peso, mas como é que as pessoas aguentam? Porque eu saía à rua e via aquelas pessoas com muito peso e com uma barriga, não é? Que agora, gente, é muito fácil. Vocês saem à rua e é muito fácil de encontrar uma pessoa com excesso de peso. Crianças, né? Já as próprias crianças com uma circunferência abdominal gigante. E eu penso, meu Deus, eu estou aqui a sofrer. Como é que essa pessoa consegue viver assim? É isso. Né? A pessoa acostuma-se. Muitas de vocês estão acostumadas. Não fica inchada. Não, tu já acordas e já vais dormir inchada. Isso não é bom, isso não é normal. Porque algumas de vocês já falam, não, eu sempre foi assim. O meu intestino sempre foi assim, a minha barriga sempre foi assim. Não, isso não é normal, só que a gente acostuma-se. Aquele tio que apoia a mão, né, na barriga, todo mundo tem esse tio. Não sei, se tu não tem, algum lado assim, eu estava assim. Tu é essa tia. O padre na missa estava assim. Tinha 2 padres na missa na semana passada e um deles passou a missa toda com a mão apoiada na própria barriga, de tão grande que era a própria barriga. Então, nada contra o padre, tá, gente? Ele não está saudável, simplesmente. Não só uma porque reflexão padre, até mas da sensação que tu vais ter. Exato, para te chegar a apoiar a mão na barriga, é porque tu tá muito confortável com a barriga, sabe? E ela tá tão grande que tu consegue apoiar a mão.
Então, talvez esteja assim há tanto tempo que tu se acostumou, simplesmente. E a gente não consegue ver o problema quando a gente está acostumado a ele. Mas como nós falamos lá na última live que a gente falou da régua alta, aqui nós queremos que tenhas régua alta, então não te vais acostumar a isso, a essa falta de saúde. Exatamente. Então, o primeiro ponto é trazer saúde para o corpo. Então, emagrecer sim, mas com saúde, trazer nutriente, comida, é para comer e ficar saciada, não é para comer e, meu Deus, mas eu sou forte, eu estou de dieta, eu vou restringir. O teu corpo não vai libertar essa gordura, não só porque ele está em stress e ele amarra tudo, como ele também não tem energia, minha querida, para queimar esse peso, tá? É muito comum acontecer em clínica. Às vezes eu tinha algumas pacientes que elas não comiam nada. Tá? Eu nunca me esqueço desse exemplo, tá? Uma paciente que ela não comia nada, mas ela queria emagrecer, mas eu perguntava tudo o que ela comia e, meu Deus, eu pensava, como é que ela não tem 40 quilos? Porque ela come que nem um periquito, ela não come nada, o almoço dela era tipo 2 tomatinhos cherries com meio peitinho de frango, um pouquinho de atum, e é isso. E ela foi de férias e ela até reduziu um pouco a atividade física e até comeu mais livre, sabem? E emagreceu. Por quê? Ela relaxou um pouco. Imagina, o nosso corpo precisa dessa saúde para ele relaxar, para ele... Precisa de um descanso, às vezes. Descanso, Né? energia, uma segurança, ó. Eu posso... Porque até não quer dizer que ela ficou mais saudável nas férias. Não, mas ela... Provavelmente ela até comeu... Reduzimos os níveis de estresse. Provavelmente ela comeu pior até. Só que ela estava com o estresse tão reduzido que o corpo se sentiu seguro em eliminar alguma quantidade de gordura. Mas comes mais calorias. O teu corpo precisava daquela caloria. Mas às vezes tu come pior. Às vezes tu come pior, né? Tu vai num restaurante, vai comer muito glúten, vai comer muito leite, vai comer não porcaria. Era não, ela comeu mais, mas não era alimentos fora da dieta. Mas talvez ela nutriu mais o corpo e ela, ao ponto do estresse, mas ela relaxou um pouco. Mas às vezes até mesmo tu está comendo um pouco pior, mas por estar tão menos estressada, o teu corpo emagrece. Por isso é que não adianta fazer dieta linda e maravilhosa, tomar os suplementos lindos e maravilhosos. Se tu vives em estresse crônico, esse estresse crônico vai gerar uma inflamação crônica. Exato. E tu não consegues ter nem a saúde, nem o resultado que tu queres. E isso não quer dizer que é para sair comendo porcaria nas férias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, ok? Até comentaram aqui, ó. Eu emagreço sempre nas férias. Então, provavelmente, fora das férias, tu sempre vive estressada. Ou tu tá dormindo mal, cansada. Estresse, porque às vezes vocês estão a fazer uma coisa muito rígida. Entendem? Muito restrita. E aqui é o ponto. Aqui é o ponto, tá? Existe o estresse emocional, mas existe o estresse fisiológico. O estresse que vem através das restrições e extremismos que a gente faz. E o que é um extremismo? Gente, a gente se restringir muito na nossa alimentação de determinados grupos alimentares. Por exemplo, não, vou cortar gordura agora. Zero gordura. Ou zero hidrato para sempre. Gente, isso aí é péssimo para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele evoluiu com diversidade alimentar. A gente não comia o mesmo alimento sempre e a gente então não comia só um tipo de alimento. A gente consumia de forma equilibrada o que a natureza nos fornecia. Quando a gente foi domesticado, porque sim, o ser humano foi domesticado a partir de um determinado momento, principalmente quando a gente domesticou os alimentos, né? Porque a agricultura foi uma forma da gente domesticar os alimentos. O que isso quer dizer? A gente conseguiu pegar um grupo de alimento e produzir em larga escala. Quando a gente criou a agricultura, a gente automaticamente domesticou a si mesmo, né? Nos tornamos mais sedentários, a gente parou de caçar, a gente parou de caminhar, de se deslocar muito de lugar. Por quê? Porque a gente conseguiu produzir alimento parado. Então, foi ali que começamos a nos tornar mais sedentários. Mas aí, pelo menos, não é? As pessoas ainda iam para lá plantar. Não, mas ainda assim... Agora que a gente está parado. A gente produzia diversidade, porque no início a gente funcionava por meio da troca, né? A moeda de troca era o que a gente tinha. Então, a gente trocava um alimento por outro, a gente trocava aquilo que a gente tinha por outra coisa. Então, a gente continuou evoluindo com diversidade. Hoje, a gente não tem mais isso. Pega a alimentação de 99% das pessoas.
elas comem a mesma coisa sempre, todo santo dia. É o pão com queijo e o café com leite de manhã, é a mesma fruta todo lanche, é o mesmo almoço todo dia, é o mesmo lanche todo dia, é a mesma janta todo dia. Basicamente E assim. no meio disso, quando vocês querem emagrecer, vocês vão lá fazer uma restrição absurda de hidratos, vocês lá vão fazer uma restrição absurda de proteína, de gordura boa, não é? Quando nós temos aminoácidos, a proteína, aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa de ingerir, assim como também temos gorduras essenciais, e assim como, principalmente nós mulheres, nós não podemos ter uma restrição absurda, pelo menos durante todo o mês, de hidratos. Exato. Há fases que os nossos hormônios precisam de um bom hidrato. Tá? Então, com esse stress, com essa inflamação, é difícil manter, tá? Vocês às vezes até conseguem emagrecer com um corpo inflamado, mas é muito difícil manter. Vai ser fácil voltar a engordar. Vai ser fácil, exatamente. A gente vai estar mais suscetível, mais vulnerável, né? O que a gente precisa fazer para se proteger, né? A gente para não voltar a engordar, para não ficar doente, para não perder a nossa saúde mental. A gente tem que diminuir a vulnerabilidade a essas coisas, porque se a gente está mais vulnerável ao estresse, a gente vai tender a se estressar mais. Se a gente estiver mais vulnerável a problemas mentais, ansiedade, depressão, a gente vai chegar lá. Se a gente tiver com uma saúde frágil, a gente está mais vulnerável a doenças. Quando a gente se alimenta apenas de um grupo alimentar e se restringe de outros, a gente só fornece alimento para poucos grupos de bactérias. E olha que interessante, a gente tem 30 bilhões de células no nosso corpo. 30 trilhões, desculpa. A gente tem 30 trilhões de células no nosso corpo. E a gente tem 300 trilhões de bactérias. Olha a diferença. 30 trilhões, assim, a gente nem consegue calcular o que é um trilhão, né? Mas a gente tem 30 trilhões de células para 300 trilhões de bactérias. A gente tem absurdamente mais bactérias do que células no nosso corpo. Só que se a gente só alimenta um grupo ou poucos grupos, o que acontece com os outros? Não acontecem. Né? A gente começa a alimentar bactérias ruins, aí começam a surgir os problemas na nossa saúde. Isso é um estresse fisiológico para o nosso corpo. Por isso que a gente precisa estar fisiologicamente saudável para conseguir manter qualquer coisa. Porque se a gente estiver saudável, nosso corpo vai estar metabolicamente saudável, hormonalmente saudável, e aí a gente vai produzir serotonina, dopamina, endorfina, todas as zina, todos os hormônios, todas as hormonas, todos os neurotransmissores, tudo que o nosso corpo precisa para sobreviver de uma maneira saudável, para a gente conseguir ter performance na nossa vida, para a gente conseguir estar bem, ter qualidade de vida. Se a gente está se alimentando mal, é um efeito dominó, tá? Tu empurra a primeira peça e as outras todas vão juntas. Então, quando nós pensamos em como não voltar a engordar, ou como falaram, não é um milagre para manter a forma, parece que é uma coisa muito complexa, mas não, é o simples. Exato. Então, para emagrecer, para não voltar a engordar, o milagre para manter a forma é algo simples, mas feito com excelência, consistência. Não é? Consistência. Tu consigas manter esse simples. Exato. Porque às vezes a mulher quer uma coisa muito complexa. Né? Quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não, uma dieta linda, toda floreada, toda complexa. Não, uma coisa, eu quero uma aplicação e isto e aquilo. E lindo, mas ela consegue manter isso durante uma semana. Quer dizer, um mês, mas nem isso. Um mês tá? Então, é o simples. O básico, ainda no outro dia uma aluna, mas meu Deus, eu agora tive a minha análise de rotina, que a gente analisa a rotina dela, e ela, mas é que está simples, está fácil, que eu até tenho medo. Está tão fácil que eu tenho medo de estar a fazer errado. Exato. É só isto, sério? Porque a gente percebe, né, o mundo do emagrecimento, e não só do emagrecimento, mas não é uma coisa. Parece que foi tão pro extremo das estratégiazinhas e diquinhas que parece que as pessoas não se atraem mais por aquilo que é simples. E parece que o simples não é eficaz. Só que, gente, até quero citar esse estudo que foi feito com nadadores, tá? Nadadores americanos, principalmente.
A gente está falando de Michael Phelps e esse grupo, né? O maior medalhista olímpico da história da humanidade, Michael Phelps, por exemplo, e teve um pesquisador americano que analisou os melhores nadadores em detrimento daqueles que não conseguiam ter tanta excelência. Para estudar o quê? O que gera excelência? Né? E quando a gente fala de emagrecer sem voltar a engordar, não voltar a engordar, é uma excelência no nosso emagrecimento. Manter a forma. Né? É uma excelência nos nossos hábitos, porque tu está conseguindo ser consistente, basicamente. Pouca gente consegue ser consistente hoje naquilo que faz, principalmente no que diz respeito ao estilo de vida. E ele reparou o quê? Tá? Primeiro, quais foram os resultados do estudo? Os nadadores de excelência, os campeões, eles não eram melhor geneticamente que os outros, não tinham um talento natural, tá? Não eram aquelas pessoas que o pai na infância percebeu que era o menino prodígio, menino pródigo. Não, não era. Tipo aquele campeão mundial de xadrez com 10 anos de idade. Não era essa pessoa. Nadava muito melhor que todo mundo já com 12 anos. Não. Não era essa. Não tinha nenhum talento a mais do que os outros nadadores. Ou seja, descartamos fatores que poderiam ser ali ditos como uma desculpa. As pessoas que mais tinham excelência na natação eram aquelas que mais conseguiam sustentar hábitos simples. Olha só, hábitos simples, o estilo de vida. Elas conseguiam sustentar, inclusive, dias difíceis mais facilmente do que os outros nadadores. Conseguiam visualizar diferente aquelas provas chatas. Imagina que tu tem que nadar a costa. Para um nadador, talvez isso é chato, né? Porque, pô, eu quero nadar mais rápido aqui, eu nado normal mesmo. Mas aqueles nadadores de excelência viam como uma oportunidade de se aprimorar e aperfeiçoar ou até mesmo de se divertir nesses treinos, enquanto os outros iam com a cara fechada, reclamando, nadar essa porcaria aqui, não sei o quê. A gente pode trazer isso para o mundo do emagrecimento, né? Quando tu vai, às vezes, não ter aquela explosão de sabores em uma refeição. Gente, não é toda refeição que precisa ser uma explosão de sabores. Ou às vezes um dia que está mais entediante, ou às vezes uma atividade que tu gosta menos, ou às vezes ir fazer exercício físico sendo que não é a coisa que tu mais ama, sabe? A gente tem que aprender a conviver também com aquilo que não é aquilo que a gente ama, simplesmente. E aqueles nadadores de excelência também eram aqueles que mais se preocupavam com detalhes. Detalhes de que tipo? Tá, eu não só vou nadar mais rápido, mas o meu ombro vai estar na amplitude certa, o meu punho, tá? Ou é o movimento correto, eu vou bater o pé do jeito certo. São detalhes finos. A gente também pode trazer isso para o nosso mundo aqui do emagrecimento e para o nosso estilo de vida. Eu não vou me preocupar só com a quantidade que eu como em detrimento de quanto eu gasto. Mas como é que está o meu cansaço diário, o meu estresse, o meu sono, detalhes, outros detalhes. Esses nadadores também treinavam coisas fora da competência da natação. Eles estudavam coisas fora da competência da natação, o que tornava eles pessoas melhores emocionalmente mais preparadas também. Então vocês conseguem ver aqui o quê? Que a gente pode trazer principalmente para manter a consistência no emagrecimento. Não é uma única coisa. É um estilo de vida, sabe? Aquilo é o estilo de vida deles. Dificilmente aquele nadador, ele está reclamando por não ir em uma festa comer porcaria, sabe? Porque não é o propósito dele. E não quero dizer que seja errado ir numa festa comer porcaria de vez em quando. Só que a gente tem que colocar o nosso foco no nosso estilo de vida e não tornar a nossa vida muito complexa. Porque eu vejo isso muito acontecendo nas mulheres. Elas querem comer os alimentos mais caros, aqueles diet light, e a casa tá cheia disso aí, quando os hábitos estão tudo uma porcaria no dia. E lá está, vou fazer uma coisa complexa, mas durante quanto tempo? Não é? Acho que pegar, às vezes, no exemplo dos atletas, não é? Atletas de alta performance, ajuda muito a nós entendermos que às vezes é o básico, mas o básico bem feito, o básico feito todos os dias. E também não viver na intensidade. Tá? Por mais que um atleta de competição tenha
vários momentos de intensidade, não é? Nós até podemos pensar na corrida. O descanso é algo que eu penso muito e que trago até esse ensinamento da própria corrida para a nossa vida. É o quê? E que a gente até já falava com os nossos alunos, não é? Da importância de nós variarmos os estímulos. E sim, nós temos momentos em que vamos dar intensidade, então vamos ter momentos intensos, que eu até posso fazer ali uma restriçãozinha, não é? Um low carb. Mas momentos em que eu não vou estar numa restrição absurda ou intensidade absurda, que nem um sprint. Um sprint é uma coisa que termina mais rápido do que uma maratona. E às vezes as mulheres querem que a vida delas seja um sprint e não tem como viver nessa intensidade, não é? Corrida mostra-nos isso para nós evoluirmos. Não é? Nós não podemos fazer treinos intensos todos os treinos da semana, nós vamos ter que fazer treinos mais curtos, nós vamos ter que fazer treinos de tiros, não é? De fazer sprints e depois parar, nós vamos fazer treinos a um ritmo menor, nós vamos fazer treinos mais longos, então a intensidade tem que variar, não tem como nós estarmos que nem um carro, vocês saem à rua, há momentos que vocês vão acelerar, mas se vocês estiverem sempre a acelerar, vai dar asneira. Não, o motor não aguenta. E vocês às vezes tentam fazer isso e vocês tentam ter uma coisa muito complexa. E não é a coisa complexa que vai funcionar, tá? Tu não precisas de uma dieta extraordinária ou de um suplemento XPTO, de algo XPTO. Não é isso. Não, se a gente analisar as pessoas que realmente conseguem ter consistência e manter uma boa forma, elas não fazem coisas complexas. Elas não comem de uma forma complexa. Tá? É o básico, é a comida mais simples, porque de vez em quando tu vai no restaurante, tu come uma coisa diferente, que também não deixa de ser saudável, ok? Porque aqui eu acho outro ponto falho das pessoas. Gente, elas vêm aproveitar a vida de uma forma totalmente distorcida. É ótimo comer fora. Totalmente distorcida. Mas... Tá? Porque imagina uma maratona, tu citou uma maratona, bom exemplo, porque até a maratona acaba. Até a maratona tu precisa descansar para fazer outra maratona. Só que aí o problema está ali, no espaço entre uma e outra, né? Porque a dieta, a alimentação saudável também funciona assim para algumas pessoas. Eu vou fazer a minha maratona aqui 2 semanas, 3 semanas, e depois eu vou dar uns 2, 3 dias e depois eu volto. E nesses 2, 3 dias pode acontecer o grande problema que tu não vai mais voltar para a tua alimentação saudável. Por quê? Porque o aproveitar a vida, o que tu entende como aproveitar a vida está completamente distorcido. Para aproveitar a vida, a gente não precisa ir lá encher a cara de álcool, a gente não precisa dormir à madrugada e depois acordar de tarde, a gente não precisa comer um monte de porcaria só porque hoje eu vou abrir aqui uma exceção, amanhã tu abre outra, depois tu abre outra. Gente, sério que aproveitar a vida para te acordar cansada, com olheira, com dor de cabeça? Inchada. Passar o dia inchado, o intestino não funcionou, estressada, emocionalmente desmotivada. Isso é aproveitar a vida para ti, porque é isso que acontece depois que tu faz o que tu faz. Então, começa a atrelar mais a consequência da tua ação com a tua ação. Porque tu vai mudar um pouco o que é aproveitar a vida. E tu vai perceber que eu posso muito bem sair, comer uma coisa boa, extremamente saborosa, e ainda assim manter o meu estilo de vida bom. Porque eu acho que quando nós procuramos isso, nós nem, até saindo da alimentação, nós não temos uma vida boa. Nós não estamos a aproveitar a nossa vida, nós estamos a aproveitar estragar a nossa vida. Alguns momentos, tá? E sempre que nós precisamos disso, preciso comer uma vez uma coisa diferente, o tal do dia do lixo, não é? Para aproveitar a vida, eu preciso de beber um vinho para aproveitar a vida. Nós não estamos a criar um estilo de vida, foi aquilo que a gente falou, tá? E o melhor exemplo para que vocês entendam que isso não é normal e que não é o certo, como pode parecer, não, Sara, mas está tudo bem, gente. Então vai lá, casa. A maioria de vocês acredita que são casadas. Nós somos. Então, para aproveitar a vida, eu tenho que ir lá, uma vez por semana, estar com outro homem. Não, mas eu não vou aproveitar a vida assim. Isso nem cabe na vossa cabeça, pois não? Por quê? Esta é a minha vida.
eu sou uma mulher casada, é isto que eu quero, foi isto que eu escolhi. Exato. Então, porque as pessoas perguntam, às vezes até para nós, ou essa é uma pergunta que deve chegar muito para os atletas de competição, não é? Ah, mas como é que tu vives assim? Gente, Como é que eles tu realmente aguenta? têm uma vida, Como é que tu tá? aguenta, é a Aquela pergunta. é a vida deles. Às vezes as pessoas que estão assim, não é? Flertar com tudo e a flertar com a alimentação, nós não temos realmente uma vida, nem um estilo de vida. E aí vai ser difícil nós não voltarmos a engordar, nós temos um resultado que não é só consistente, como melhora a cada ano. Na semana passada estava a treinar sozinha lá embaixo no ginásio, depois até tirei uma foto no fim, não é? Que até mostrei o Henrique lá, não, tens que postar essa foto. Eu estava a pensar, ó, não, ainda não estamos em novembro, mas este mês eu vou fazer 28, 29. Para o ano eu faço 30. Eu estava a pensar, vou chegar nos meus 30 com a minha melhor forma física. E às vezes as mulheres falam que não, com a idade cada vez pior. Né? Ou ainda hoje estava a ver o casamento, ou ainda hoje estava a ver ali uma partilha de uma aluna na comunidade e ela dizia: o meu corpo, tá? Eu não estou a mentir, a Pati colocou lá. O meu corpo, tá? Todos os dias eu vejo melhoras no meu corpo e já estou na comunidade há mais de um ano. Ela já está na comunidade há mais de um ano e ela vê melhorias no corpo a cada dia. Então, porque não é só conseguir manter esse peso e não voltar a engordar, temos que nos sentir melhor, porque sim, o nosso corpo, se tiver saúde, nós vamos estar ali, não é? Cada vez a resolver essa inflamação, então o nosso corpo vai estar a funcionar, como tu disseste, no potencial máximo dele. Exatamente. E isso não quer dizer que tu não vai poder, de vez em quando, se tu quiser, beber o teu vinho ou comer alguma coisa fora, sabe? Nada disso. Tanto que a gente acabou de dizer, tá? Extremismos não são bons. Agora, só não associa isso ao fato de estar aproveitando a vida. Por quê? Porque senão, quando tu estiver comendo bem, saudável, dormindo cedo, acordando cedo, indo trabalhar, tu vai achar que isso não é aproveitar a vida. Ou quando vier um estresse. E isso é aproveitar a vida, gente. Isso é aproveitar a vida. É tu ter uma vida com sentido, é tu se sentir bem, ter bem-estar, acordar com energia. O que melhor na vida de alguém do que tu se sentir disposta para viver a vida que tu tem? Isso é aproveitar a vida. Aquele momento à noite, quando tu senta no sofá, é o fim do teu dia só, não é aproveitar a vida. Só é o final do teu dia, que tu pode tanto ler um livro, quanto comer porcaria ou ver uma série. Tu escolhe. E a tua escolha vai ter uma consequência, mas não acha que esse é o momento do teu dia que tu tá aproveitando a vida. Porque senão tu tá jogando fora a tua vida. Porque pensa, qual é a porcentagem do teu... Qual é a porcentagem de tempo que tu tem entre às 8 ou 9 horas da noite até às 11 horas, comparado com todo o resto do dia? Tu tá me dizendo que tu aproveita a tua vida em 5% dela e os outros 95% não. Então a gente só é uma mudança, sabe, de perspectiva frente à vida. Porque isso muda tudo. Porque olha, o que é para mim um fim de semana perfeito? É eu acordar cedo, me sentindo bem e descansado, ir fazer uma corrida, voltar, ter uma alimentação saudável, tomar um cafezinho ali no café, passar a tarde descansando, quando eu não tenho que trabalhar, ler um meu livro, alguma coisa assim, brincar com a minha filha, levar minha filha para o parquinho, a gente passar a tarde junto, vendo uma série, vendo um filme, mas comendo bem, saudável, igual, porque no dia seguinte eu quero acordar bem de novo, simplesmente. Então, é muito diferente. Na segunda-feira não é o pior dia da semana, talvez é o melhor, porque eu vou voltar a fazer um trabalho que eu adoro, ajudar as pessoas e tudo mais. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa percepção do que é aproveitar a vida, simplesmente, porque senão a gente vai achar que aproveitar a vida é só aqueles momentos que a gente abre uma exceção. E aí, gente, a gente quer aproveitar a vida, esse que é o fato. E aí tu vai começar a abrir exceção mais vezes. Porque senão tu sente que a tua vida não vale a pena. E quando a gente sente que a nossa vida não vale a pena, a gente não quer viver ela. Temos que cuidar quantas vezes. Por isso que tu para as dietas. Por isso que tu para a alimentação que tu começou. Porque tu sente que não vale a pena. Porque vocês às vezes não têm coisas boas também, tá? Porque a gente mas fala aí a disso gente e, entra nesse ponto a gente também. Tem uma pipoca ao fim de semana. Ontem o Henrique enviou um sorvete. Um gelado, sabem? A gente fala mais gelado, mas é o gelado à base de água.
Então, Gelado aquelas não é um bolas picolé? de bola, não, gelado de bola. Vocês falam gelado de bola, Vocês né? falam sorvete também, não falam? Não. Eu ouvi muita gente falando Não, sorvete. quero uma bola de gelado, a gente fala assim. Então, aquele gelado de bola, mas até numa gelataria bem boa e que não tem leite. Então, à base de água, até era chocolate 70%, e lá, e de morango. Então, dá para ter essas coisas, tá? Mas nós não podemos associar só isso a aproveitar a vida. Era menos inflamatório, não vou dizer que não era, porque tinha açúcar. Sim, tem um pouco de açúcar. Não, tinha bastante açúcar. E cuidar com as desculpas que nós damos, porque às vezes é isso, não, mas eu quero aproveitar a vida, não, mas eu nunca vou deixar de comer isso porque eu gosto de aproveitar a vida, não é? Aquelas, veja, uma bola de gelado, foi 2 bolas de gelado que ela comeu. Então, dá, e a gente come essas coisas, e sim, temos que ter prazer, porque senão a gente sente muito essa restrição, tá? Porque sim, comer faz parte da vida. Obviamente, também. gente, obviamente, tá? Ai, vocês estão a falar com 2 pessoas que, ó, gostam de comer. Gostam de comer. Tá, então, mas acho que essas mentirinhas que às vezes contamos para nós, tá? Mas algo que tu vais precisar de criar, então é algo que consegues manter. Tá? Então, se eu nunca comesse um gelado, uma coisa boa, eu não ia conseguir manter. Se eu passar o dia todo comendo frango mas se sem eu tiver graça... sempre assim com esse dia, nem nunca comes frango sem graça, Exato, nem um mas dia. se passasse o dia comendo frango sem graça, semana comendo frango sem graça, obviamente tu não ia ver a hora de chegar o final de semana para comer alguma coisa que tu gosta. O segredo é a gente ter alguma coisa que a gente gosta diariamente, sabe? Seja a nossa fruta, seja temperar a nossa comida de uma forma mais legal aí, né? Coloca um sabor na tua comida, porque senão, de fato, tu não vai manter. Ora, se tu perguntasse aqui um resumo, tá? Um resumo. Como é que eu posso não voltar a engordar? Principal, eu acho que 2 fatores, tá? 2 fatores que não envolvem 2 coisas, envolvem mais coisas. Primeiro, não foca só em emagrecer. Eu acredito que esse nem deveria ser o teu principal objetivo, ok? Mas é um motivo. Não. É uma meta. Não é a meta. É uma meta. Tanto que a gente tem, basicamente, imagina uma pirâmide aqui, é o que a gente faz, por que a gente faz e qual é o nosso objetivo principal com tudo isso. Imagina que o nosso objetivo é ser feliz, mas eu trabalho para ganhar dinheiro, ok? Eu trabalho para ganhar dinheiro para ser feliz, só para vocês entenderem, ok? Ganhar dinheiro é uma meta, ser feliz é o teu objetivo. Então, emagrecer é uma meta. Ter qualidade de vida, ter uma vida saudável, ter uma expectativa de vida maior, ter uma longevidade mais saudável, poder viver com bem-estar, deve ser teu objetivo. Por quê? Porque aí tu não vai só se preocupar com o que tu come, tu vai se preocupar com o que tu come, mas principalmente com o teu estilo de vida. Estilo de vida é tudo, gente. Quando a gente fala sobre diminuir a ansiedade, eliminar a ansiedade, quando a gente fala sobre emagrecer sem voltar a engordar, quando a gente fala sobre ficar mais saudável, quando a gente fala sobre ter mais saúde mental, tudo se resume ao nosso estilo de vida. Estilo de vida compreende o nosso dia todo, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, a nossa vida, é como eu me vejo, como que eu vivo, como que eu acordo, o que eu como, quando eu como, se eu treino ou não treino, como é que é o meu fim de semana, como é que é a minha semana, porque é ali que está o segredo. E aqui entra o segundo ponto. Tu tem que focar em não parar de progredir também. Porque o que eu vejo, e inclusive mulheres com 45, 55, 60 anos, né? Porque parece que tu passa dos 45, a tua vida agora é ficar sentada dentro de casa vendo a vida passar pela janela. E não é isso, gente. A vida de vocês não chegou nem na metade ainda para muitas de vocês. Então, não acha que a tua idade é um empecilho, um impedimento, um obstáculo para te parar de progredir na tua vida, de evoluir na tua vida. Seja tu tenha 25, 35, 45, 55, 65 ou até 75 a gente tem alunas. 80 entende? Porque uma coisa é a gente criar algo, outra coisa é a gente querer progredir naquilo.
Porque quando a gente quer progredir na vida, a gente sempre busca melhorar um pouquinho mais. Então, ok, tu começou a se alimentar saudável agora, e agora o que mais eu posso melhorar? Ah, agora eu posso dormir melhor. Então, ok, tu já vai alterando alguns outros hábitos, mas agora eu posso começar a fazer exercício físico para me sentir ainda melhor. Então, depois, agora eu estou me sentindo um pouco mais estressado, eu vou começar a cuidar mais do meu estresse. Então, tu vai melhorando o teu estilo de vida. Porque, no fim das contas, é isso, tá? Tu vai começar a se alimentar bem, sim, mas se tu só se preocupar com a comida, tu vai parar de se alimentar bem em algum momento, porque o resto não tá bom. Então, acho que a evolução, a progressão dos nossos hábitos, dos nossos resultados, no fim das contas, se a gente for analisar as pessoas que têm resultado de verdade, as pessoas que têm consistência, elas estão sempre querendo melhorar alguma coisinha. Sempre querendo melhorar alguma coisinha. O teu pai é um excelente profissional e ele está sempre querendo limpar aqui, organizar ali, arrumar, polir, não, riscou, vamos arrumar já. Por isso ele é um excelente profissional, porque ele está sempre querendo ser um pouco melhor. E a gente tem que tirar um pouco dessa mentalidade de mediocridade que a gente tem, de aceitar uma vida que é mais ou menos. Ah, se não tá ruim, tá bom. Não é, gente, vamos lá, né? Acho que pode ser bom, pode ser excelente também em algum momento. E às vezes já há um grande peso, às vezes uma grande distorção em cima do termo estilo de vida saudável. Algumas de vocês ouvem isso e, meu Deus, vem uma dieta. Não, estilo de vida saudável, que coisa chata. Gente, para pensar. Estilo de vida é a forma como tu levas a tua vida. Então, querendo ou não, cada uma de vocês tem um estilo de vida. Pode ser bom ou mau. Isso. Então, cada uma de vocês está a levar a vida de uma forma. E o que é estilo de vida saudável para mim Escolhendo pode ser diferente de outra pessoa, sabe? A gente tem uma centena de hábitos que eu poderia colocar num dia. Obviamente, eu não vou fazer todos, eu vou fazer os que mais fazem sentido para mim. Assim como vocês têm que escolher os que mais fazem sentido para vocês. Então, gente, basicamente, a fórmula mágica para não voltar a engordar é a gente criar algo, um estilo de vida, por assim dizer, tá? Que a gente consiga gostar dele. É a principal coisa, tá? Eu preciso gostar da minha vida. Porque se eu não gostar da minha, assim, comer está dentro da minha vida. Assim como trabalhar, assim como dormir, assim como eu me sinto, assim como o exercício, qualquer coisa, tá? Está dentro da minha vida. E é por isso que a gente tem que construir uma vida que a gente veja sentido, que a gente goste de viver, que a gente veja progresso, que a gente veja resultado, que a gente veja que está melhorando não só a gente, mas as pessoas ao nosso redor, que existe alguém se inspirando na gente, a gente receba um elogio. Então, no fim das contas, isso move, isso gera motivação, ok? Sentido, propósito, valores, isso, é isso, disso que se trata. Obrigada por terem ficado desse lado também. Espero que tenha feito muito sentido.